neste lugar de intimidade, neste lugar onde Cristo, por assim dizer, rasga o seu coração sacerdotal para entregar a nós, a sua igreja, os seus tesouros mais preciosos. O texto do Evangelho, o início do capítulo 13 de São João, começa dizendo: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se. Vejam que introdução solene São João dá a esse discurso, a essa conversa, ao que vem em seguida. De fato, é uma introdução solene porque ele dedica 5 capítulos do seu evangelho para descrever o que aconteceu naquela noite. Ou seja, 1/4 do texto do evangelho de São João é dedicado a descrever esta noite santa. É o último discurso de Cristo. E na Escritura, os últimos discursos são muito importantes. Nós temos, por exemplo, o último discurso de Jacó, em que ele abençoa um por um dos 12 patriarcas de Israel. O último discurso de Moisés, antes de morrer no Monte Nebo, vendo a terra prometida. O último discurso de Josué, que tinha introduzido o povo na terra prometida e deixava a ele as suas recomendações, encarecendo-lhe a fidelidade. O último discurso do profeta e juiz Samuel. O último discurso de Paulo, em Atos dos Apóstolos, antes de voltar a Jerusalém e ser preso, em que ele deixa, por assim dizer, a sua grande mensagem para a igreja que ele tinha fundado. Aqui nós temos o último discurso de Cristo. E São João quis descrevê-lo com profundidade, com peso, colocando ali todo o seu capricho para mostrar o que há de mais profundo naquilo que Jesus veio transmitir à sua igreja. Ele começa dizendo: era antes da festa da Páscoa, eles anteciparam a Páscoa. É muito interessante essa antecipação, porque aquilo que acontece nesta noite é justamente uma antecipação do sacrifício do Calvário, da imolação do Cordeiro. É uma antecipação sacramental, é uma antecipação litúrgica. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. Um capítulo antes, no capítulo 12, nós vemos esse diálogo de Jesus com André e Filipe, dizendo: é chegada a minha hora. A minha alma está aflita até a morte. O que hei de fazer?
direi: Pai, livra-me desta hora? Não, pois foi para esta hora que eu vim. Esta hora é a hora da paixão. Esta hora é a hora do sacrifício. Nós sempre pensamos que a nossa hora é a hora de um triunfo temporal, de um triunfo momentâneo, de um triunfo histórico. Para Jesus, a sua hora foi o seu sacrifício. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se. Com essa introdução, todos nós imaginamos o quê? O que viria na sequência? Viria na sequência a instituição da Eucaristia. O Evangelho de São João é o último dos 4 evangelhos a terem sido escritos e, portanto, os demais evangelistas já tinham deixado registrado que Nosso Senhor instituiu a Eucaristia durante a última ceia. Mas São João faz uma espécie de quebra surpreendente. Ele diz: Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Jesus se despe. Aqui o texto diz que ele tirou o manto, mas não é a tradução mais exata. As vestes daquele tempo eram compostas de manto, túnica, e havia uma espécie de pano que enrolava as partes mais delicadas do corpo, como se fosse uma fralda. Jesus tirou a túnica. Exatamente como os escravos faziam. Tiravam a túnica para lavar os pés do seu senhor. Os hebreus eram proibidos de lavar os pés do seu senhor porque eles não eram mais escravos. Mas Jesus assume a posição de servo, assume a posição de escravo, tira a sua túnica, e apenas com aquele pano pequeno, como se fosse uma fralda, ele, com toda naturalidade, amarra uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. A Santa Ceia não é como Leonardo da Vinci a pintou e todos nós conhecemos. Eles comiam sobre uma mesa muito pequena, muito baixa, quero dizer. Todos do mesmo lado, deitados, com a barriga para baixo, apoiados sobre o cotovelo. Porque esse era o costume da época. Os persas já têm registros de banquetes de vitória desse tipo. Depois os gregos adotaram o costume dos persas. E por fim, nos dias de Jesus, os homens livres comiam como que deitados num divã. Era assim que eles estavam. Portanto, eles estavam numa posição que era própria, era adequada, já estava na medida para que Jesus lhes fosse lavando os pés.
e ele lhes vai lavando os pés, com toda a simplicidade. A imagem é chocante. Um Deus que assume a posição de servo. De certo modo, ele inverte a ordem, porque no Êxodo, Deus havia dito: amarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É o homem que é conclamado a servir a Deus. Mas, aqui, é Deus que se faz homem, é Deus que se faz carne, e que se ajoelha diante do homem, para lhe lavar os pés, com o uniforme de um escravo, despido, esvaziado. É por isso que Pedro protesta: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. É muito interessante porque nós temos um paralelo com o capítulo 21 de São João, quando Pedro pergunta sobre o discípulo amado, o que será dele? E aí Jesus diz: olha, o que será dele não é da sua conta. Quanto a ti, agora tu te cinges e vais para onde queres, mas um dia outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. O evangelista conclui dizendo que Jesus assim explicava qual era a morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás, mais tarde saberás. Pedro lhe diz: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. É impressionante o paralelo que este versículo tem com o capítulo 6 do Evangelho de São João, quando ele fala sobre a Eucaristia ali. E diz, palavras de Jesus: quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá parte comigo. Quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida. Aqui é Jesus que diz a Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ou seja, o que São João está aqui nos mostrando é que no sacramento da Eucaristia, Jesus se faz o nosso servo, o nosso alimento. Ele se faz tudo para nós. Ele se torna para nós o nosso manjar. Jesus nos serve. Ele é o Deus amoroso que coloca o alimento na nossa boca como maior prova da sua caridade. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os de todas as maneiras possíveis. Amou-os como toda pessoa que ama, querendo unir-se aos seus. Vejam, Jesus quis permanecer sob a espécie do pão e do vinho como alimento, para nos mostrar que a união que Ele quer conosco é tão íntima como a do alimento com o manducante, com aquele que come. Depois que nós digerimos algo, ela se torna o nosso corpo. E Santo Agostinho diz: quando nós comungamos Cristo, somos nós que nos tornamos Cristo. É Ele que nos digere.
é Ele que nos assimila. Mas eu preciso deixá-lo me servir. Eu preciso deixá-lo lavar meus pés. Eu preciso deixá-lo ser o Deus que vem para se colocar ao meu serviço. Essa é a obra da redenção. É por isso que nesta noite o nosso coração é invadido por toda a força da caridade, desse amor divino, que não se economiza, que chega ao extremo, que chega ao fim, que chega ao máximo ponto de se dar por nós, não apenas de morrer por nós, mas de se tornar o nosso alimento e de permanecer nos servindo através do sacerdócio ministerial. Porque a palavra ministro significa servo. Nosso Senhor quis prolongar o seu serviço na terra através de homens falhos, fracos, miseráveis, que Ele mesmo escolheu desde toda a eternidade para serem a sua própria presença na terra mediante o ministério da palavra e dos sacramentos. Ninguém se torna sacerdote movido por um desejo de autorrealização. Se o fizesse, frustrar-se-ia. Não é esta a nossa vocação. A nossa vocação é morrer cada dia, é servir. É lavar os pés, é nos esvaziarmos, é nos despirmos das nossas túnicas, é lavarmos a igreja diariamente pela palavra, como logo depois no capítulo 15, nosso Senhor diz aos apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho anunciado. Lavar cotidianamente a igreja pela doutrina pregada, ensinada, que reforma as nossas almas e nos sintoniza com a eternidade, de servir a igreja, de servir a Cristo na igreja, administrando os sacramentos. Ninguém é padre para si. Eu não me posso absolver. O sacerdócio é para lavar os pés. É para realizar essa obra de santificação, de restauração, de redenção, até o fim do mundo. Pedro então lhe diz: Senhor, então não lava somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Pedro, com todo o seu complexo de judaísmo, quer agora interpretar os gestos de Jesus no sentido oposto, como se fosse um ritual de purificação. Não. Como nós dizemos no hino com o qual nós trasladaremos a Santíssima Eucaristia para o altar da reposição no final da Santa Missa, o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. A sombra, a figura, a imagem já passou. Nós estamos na dispensação da realidade.
Não são mais as imagens do passado, as purezas rituais que limpam os corpos. É a pureza da graça que santifica a alma. É a pureza da fé que nos separa de tudo aquilo que é sensível para nos levar ao invisível. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Vós também estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Ainda na introdução, São João diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Mas Jesus lava-lhe os pés. Jesus se ajoelha aos pés de Judas. Jesus lava os pés de Judas. Porque este é o amor de caridade. É o amor que não conhece restrições. É o amor que ama a todos sem nenhum tipo de requisição. O amor de caridade é esse amor divino, é essa maneira divina de amar, em que nós não conhecemos nenhum tipo de exceção. Assim como Deus faz cair a chuva sobre bons e maus e o sol brilhar sobre justos e injustos, Jesus lava os pés de Pedro, Tiago, João e também de Judas. Assim como Ele lava os nossos pés, ainda que algum de nós o traia, ainda que abandonemos a fé, ainda que nos entreguemos ao pecado, ainda que nos coloquemos a nós mesmos no inferno. É esse o amor sacerdotal de Jesus, que serve sem perguntar qual é a vantagem que tem. Que serve até o fim, que não conhece nenhum tipo de limites. Um amor que não é restrito a Ele. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Vós deveis lavar os pés uns aos outros. Vós vos deveis servir uns aos outros. Vós os deveis esmerar em ser escravos uns dos outros, fazendo a mesma coisa que eu fiz. Essa é a caridade do Novo Testamento. Esse é o agape, que está na essência do mandamento novo. É o amor que me faz todo dia estudar modos de amar melhor, modos de desculpar os outros, de perdoá-los, de ter comunhão com eles, modos de alguma maneira envolvê-los. Mas nós tantas vezes nos esquivamos da maturidade da caridade e permanecemos como crianças mimadas, que querem ser amadas, que querem ser cuidadas, que querem ser o centro das atenções, que querem ser de algum modo paparicadas. Nós nos colocamos muitas vezes na posição de incapazes de caridade. Não temos a naturalidade de simplesmente
tirar o nosso manto, desvestir-nos das nossas importâncias e simplesmente, sem teatralidade alguma, sem nenhuma espécie de encenação, sem fingimento, sem falsidade, sem hipocrisia, colocarmos os outros à nossa frente, em primeiro lugar, de fazermos com que estes irmãos se sintam verdadeiramente, para nós, os mais importantes. A palavra agapau, que é o verbo amar, aqui empregado, era muito pouco usada pelos gregos nos dias de Jesus, porque, como diz um exegeta muito erudito, agapau vem de ago, que significa a reação de surpresa que se tem diante de uma visita. E os orientais são assim com todo mundo. Quando você chega, você é tratado como o centro das atenções por eles. Por alguns dias, você fica até um pouco desnorteado com tamanha hospitalidade. Portanto, agapau tinha algo a ver com boas maneiras, com boa educação. Perdeu, por assim dizer, o sentido de surpresa, admiração, maravilhamento pelo outro. Consequentemente, a palavra caiu em desuso, até que no Novo Testamento ela foi retomada com um conteúdo diferente, porque fala do amor divino, de um Deus que abre a porta e que faz festa porque nós chegamos, de um Deus que diz: eis que bato a porta, eis que estou à porta e bato, eis que eu te solicito. Um Deus que chega e diz: entra, eu vou lavar os teus pés, eu vou passar perfume em você, entra, eu preparei um banquete para você, toma, come, é o meu corpo que eu estou te dando, bebe, é o meu sangue que eu estou te dando, é a minha vida. Essa é a minha consagração, é por eles que eu me consagro, que eu me santifico, é por eles. Esse é o meu sacerdócio. Toma, come. Esse é o banquete do ágape de Jesus. Quando nós nos despirmos das nossas vestes de orgulho, e simplesmente entendermos que nós estamos aqui para fazermos os nossos irmãos se sentirem importantes, os nossos irmãos se sentirem acolhidos e amados, para que os nossos irmãos sejam alimentados e não julgados, para que eles sejam por nós abraçados e sustentados. Então, nós entenderemos que o mandamento novo não é algo abstrato. Ele é isso. Ele é o lava-pés de Jesus Cristo. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. E agora, nós repetiremos esse gesto, com o pedido sincero a Deus, de que Ele seja apenas, e tão somente, a expressão ritual daquilo que nós queremos viver em nossa vida todo dia.